Você vai aprender física, eu garanto. Fera, movimento retilíneo, seja ele uniforme ou uniformemente variado, está sempre presente em muitas provas de vestibulares e no Enem. Se você precisar de aula sobre o conteúdo, dá uma olhada aqui no card. No vídeo de hoje, a gente vai fazer revisão à base de exercícios. Acompanha e já manda o dedo no like porque está valendo. Sonar é um equipamento eletrônico que permite a localização de objetos e a medida de distâncias no fundo do mar, pela emissão de sinais sônicos e ultrassônicos e a recepção dos respectivos ecos. O fenômeno do eco corresponde à reflexão de uma onda sonora por um objeto, a qual volta ao receptor pouco tempo depois de o som ser emitido. No caso do ser humano, o ouvido é capaz de distinguir sons separados por, no mínimo, 0,1 segundo. Considerando uma condição em que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, qual é a distância mínima a que uma pessoa deve estar de um anteparo refletor para que se possa distinguir o eco do som emitido? Para começar, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando falou de eco, falou de reflexão. Então, falou em eco, lembre de reflexão. No caso, a gente está falando de uma ecolocalização, que é localizar algo a partir da reflexão de uma onda, que pode ser mecânica ou pode ser eletromagnética. Quando a gente fala de uma onda mecânica, a gente está falando de radar. Opa, não, radar é onda de rádio, é onda eletromagnética, atenção! Quando a gente fala de onda mecânica, está falando de ultrassom, então aí ó, sonar, atenção e cuidado com isso. Os radares fazem uso de ondas eletromagnéticas, anote isso aí, ondas eletromagnéticas. Lembrando que as ondas eletromagnéticas se propagam inclusive no vácuo. Quando a gente fala de sonar, a gente está falando de ondas mecânicas. As ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar. As ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Olha, quando a gente fala de eco, a gente tem uma fonte e a gente tem algum obstáculo. Essa fonte vai emitir uma onda, essa onda vai se propagar até o obstáculo e vai ser refletida, ou seja, vai ser devolvida pelo obstáculo. Como a gente está falando em distância, perceba que a distância que separa a fonte do obstáculo é percorrida pela onda duas vezes, na ida e na volta. Se a gente lembra lá de velocidade escalar média, velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. A gente pode fazer uma manipulação e escrever que ΔS é igual a velocidade média vezes intervalo de tempo. Se eu quero saber quanto vale essa distância, d, basta que eu multiplique a velocidade da onda pelo intervalo de tempo que ela gasta para ir da fonte ao obstáculo. Ora, esse intervalo não é o intervalo do eco, cuidado, porque o intervalo do eco é o tempo que demora para ir e voltar. Metade do tempo indo, metade do tempo voltando. Então, para percorrer a distância d, eu gasto metade do tempo de eco. E para encontrar então a distância d, basta que eu faça a velocidade da onda vezes metade do intervalo de tempo de eco. Quando a gente fala de eco do ouvido humano, a gente tem um intervalo de tempo
que é chamado de persistência auditiva, o intervalo de tempo mínimo para que a gente possa diferenciar dois sons. Esse intervalo de tempo mínimo é igual a 0,1 segundo. Isso significa que para que eu escute algo duas vezes separadamente, como alô, lô, lô, eu preciso que o intervalo de tempo para chegar no meu ouvido de cada sinal seja separado de pelo menos 0,1 segundo. Logo, a distância mínima que eu preciso ter do obstáculo corresponde à velocidade do som multiplicado pela metade desse intervalo de tempo mínimo, 0,1 dividido por 2. Quando a gente substitui a velocidade do som que é dada na questão, 340 metros por segundo, vezes 0,1 dividido por 2, 340 vezes 0,1 dá 34, 34 dividido por 2, 17 metros. Então, a menor distância que separa alguém de um obstáculo para que ele possa ouvir o próprio eco, o eco do som produzido por ele, é de 17 metros. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra A. A de aprovação. Aprovação que é seu destino, fera. Esse é seu ano. Vamos juntos. Forma de avaliação do desempenho de um corredor é dizer o tempo gasto por ele para percorrer 1 quilômetro. Uma pessoa caminhando tranquilamente gasta cerca de 12 minutos para percorrer 1 quilômetro. Certo corredor em treinamento para uma competição faz o percurso entre dois pontos, A e B, com a rapidez de 6 minutos por quilômetro durante metade do percurso e a rapidez de 4 minutos por quilômetro durante a outra metade do percurso. A velocidade escalar média entre os pontos A e B deste corredor foi. Embora a princípio essa questão possa trazer alguma dúvida, tudo que a gente tem aqui é que perceber o seguinte: um corredor está indo entre A e B e percorre dois trechos de mesmo tamanho, metade e metade. Eu não sei quanto é esse tamanho, então eu vou chamar, por exemplo, esse tamanho aqui de D. Esse outro tamanho aqui eu não sei quanto é, eu vou chamar de D. Aqui no primeiro trecho ele tem uma velocidade V1 e nesse segundo trecho eu tenho uma velocidade V2. Para calcular a velocidade média, quando a gente tem essa configuração, veja que eu falo sobre distâncias e velocidade, não falo sobre tempo. Então, a primeira coisa, você vai escrever isso aqui, ó. O tempo entre A e B, que é o tempo total, vai ser a soma dos dois intervalos. O tempo 1, no trecho de A até a metade, mais o tempo 2, que é o trecho da metade até B. Aí você diz, caramba, Ives, mas eu não tenho tempo. Tranquilo, é exatamente por isso que a gente começa assim. Lembra daquela relação triangular entre espaço, velocidade e tempo? Olha só que charme. V igual a ΔS sobre ΔT. Se eu não tenho ΔT, eu divido ΔS sobre V. Ora, de TA até B, o ΔS vai ser 2 vezes a distância D. E a velocidade vai ser a velocidade média do trecho. O tempo 1 vai ser o deslocamento, que é D, sobre a velocidade, que é V1. E o tempo 2 vai ser D sobre a velocidade V2. Perceba que eu não preciso saber quem é os tempos e mais, como todo mundo aí está em função de D, eu posso dividir e simplificar e ficar assim, ó. 2 está para a velocidade média, assim como 1 está para a velocidade 1 mais 1 sobre a velocidade 2. Simples assim. Mas quem são essas velocidades? Ora, ele diz para a gente que a rapidez no primeiro percurso corresponde a 6 minutos por quilômetro. Isso é a rapidez 1.
e a segunda corresponde a 4 minutos por quilômetro. Perceba que aqui eu tenho tempo dividido por espaço, e velocidade é o inverso, é espaço dividido por tempo. Então, a velocidade 1 vai ser igual a 1/6 de quilômetro por minuto. E a velocidade 2 vai ser 1/4 de quilômetro por minuto. Quantos minutos tem uma hora? Isso, 60. Então, se eu percorro 1/6 de quilômetro a cada 1 minuto, em uma hora eu vou percorrer 60 vezes isso aqui. Eu vou percorrer 60 dividido por 6, 10. Então, eu vou substituir aqui, 2 sobre a velocidade média é igual a 1 sobre 10 km por hora, mais a velocidade 2 é de 1/4 de quilômetro por minuto. Se eu percorro 1/4 de quilômetro por minuto em uma hora, eu vou percorrer 60 vezes 1/4. Ora, 60 vezes 1/4 dá 15. Então, aqui eu vou ter 1 sobre 15. Tirando o mínimo múltiplo comum e fazendo as contas, 2 sobre a velocidade média, aqui o mínimo múltiplo comum é 30. 30 dividido por 10 dá igual a 3, vezes 1 é 3. 30 dividido por 15 dá 2, vezes 1 é 2, 3 mais 2 dá 5. Fazendo as contas, eu tenho então que 5 vezes a velocidade média é igual a 3 vezes 2, 60. 5 passa dividindo, aqui no cantinho eu vou ter que a velocidade média é 60 dividido por 5, 12 km por hora. A alternativa que diz isso para a gente é a alternativa, olha só, simplificando aqui, a alternativa correta é a da letra E, de eita poxa, coisa fácil. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Os automóveis atrapalham o trânsito. Gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça, menos peso do pé no pedal. Todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito igual. Todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito igual é o refrão da música que vale muito a pena conhecer. É bem interessante a letra e a mensagem que ela passa. O trecho da música de Lenine e Arnaldo Antunes ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades, motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere 2 automóveis A e B, respectivamente conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente e adepto da campanha citada. Ambos se encontram lado a lado no instante inicial 0 segundo, quando avistam um semáforo amarelo que indica atenção, parada obrigatória ao se tornar vermelho. O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico, que representa a velocidade de cada automóvel em função do tempo. As velocidades dos veículos variam com o tempo em 2 intervalos, um entre os instantes 10 e 20 segundos e 2 entre os instantes 30 e 40 segundos. De acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variação da velocidade do veículo que é conduzido pelo motorista imprudente em metros por segundo quadrado nos intervalos 1 e 2, respectivamente. Quando você olha para o desenho, para o gráfico, você percebe 2 comportamentos. Você percebe que o gráfico de A inicia com uma velocidade constante ali de 10, dá uma brusca aumentada, depois fica constante e depois dá uma brusca, ainda mais brusca frenagem. Esse comportamento é típico daquela pessoa que vem dirigindo, percebe que o sinal fica amarelo, aí pisa no acelerador para tentar passar nele ainda amarelo. E aí ele vê que o sinal fica vermelho e não dá tempo dele passar, e aí ele pisa violentamente no freio. Ou seja, uma pessoa que não está dirigindo com tranquilidade. Já quando você olha para o comportamento de B, você percebe que ele vinha até mais rápido inicialmente do que A. Só que aí ele diminui a velocidade quando vê o amarelo, fica um pouco com a velocidade constante e diminui de novo até parar.
Perceba que as diminuições são menos bruscas. Isso significa que ele está dirigindo com uma tranquilidade maior. Como é que eu sei que é mais brusco ou menos brusco só batendo o olho? É simples. Se você lembra que a aceleração média a taxa de variação da velocidade, a aceleração média é dada por ΔV sobre ΔT. No Sistema Internacional de Unidades, a variação de velocidade é dada em metros por segundo e o intervalo de tempo é dado em segundos, o que significa que a aceleração média é dada em metros por segundo, que eu confesso que prefiro essa forma de falar, porque ela é muito mais concreta fisicamente. Só que se você reescrever isso aqui, você fica com metros por segundo ao quadrado. Por que eu prefiro a primeira? Imagina que eu te diga que você tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Aí você pensa, está variando 2 metros de alguma coisa para cada segundo ao quadrado? Isso pode gerar uma certa dúvida. Como assim segundo ao quadrado? Agora imagina que eu te digo, olha, você tem uma aceleração de 2 metros por segundo. O que é que eu estou te dizendo com isso? Eu estou te dizendo que, primeiro, tem um aumento na velocidade, porque a taxa de variação é positiva. Eu estou dizendo que tem um aumento de 2 metros por segundo na velocidade a cada 1 segundo. Então, uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado diz para a gente que eu tenho um aumento de 2 metros por segundo na velocidade para cada 1 segundo de tempo que se passa. Por isso que para mim, metro por segundo é mais concreto fisicamente falando. Mas a maioria dos livros usa essa notação. Quando você parte para um gráfico e você tem um gráfico de velocidade em função de tempo, independente da representação do gráfico, se você pega 2 pontos, um ponto 1 e um ponto 2, esse ponto 1 dizendo para a gente que aqui é um instante 1, e esse ponto 2 dizendo para a gente que isso aqui é o instante 2. E que no instante 1 eu tinha uma velocidade V1 e que no instante 2 eu tinha uma velocidade V2. Perceba que aqui eu tenho um intervalo de tempo e que se eu continuo isso aqui, olha só, fera, eu tenho aqui uma variação da velocidade. Se eu fecho o triângulo que passa pelos pontos e defino esse ângulo aqui, alfa qualquer, a tangente geométrica de alfa é o cateto oposto, olha só, ΔV, sobre o cateto adjacente, ΔT. Então, eu tenho que, numericamente, essa tangente vai dizer para a gente quem é a aceleração média. E por que eu posso, então, batendo o olho, dizer quem tem uma aceleração maior ou menor? Porque pela abertura alfa, eu sei dizer quem tem maior aceleração média. E olhando para o gráfico, você percebe facilmente que o gráfico de A é mais inclinado na subida e é mais inclinado na descida. Tendo ângulo maior, tem uma tangente maior, tem uma aceleração maior. Tranquilo isso, fera? Agora, bora fazer o que ele pediu, calcular a aceleração em cada trecho. Vou usar vermelho. No trecho 1, se você bate o olho aí no gráfico, ele começa no instante 10 e vai até o instante 20. Então, a variação, o intervalo de tempo é de 10 segundos. E quanto é a variação de velocidade? Perceba que no instante t igual a 10, a velocidade era 10 metros por segundo. E que no instante t igual a 20, a velocidade é 30. Então, eu tenho aqui, olha só, 30 menos 10, que dá 20 metros por segundo, dividido por 10, a aceleração no trecho 1
vale 2 metros por segundo quadrado. Guarda essa informação, porque essa informação já nos permite encontrar respostas. A outra aceleração ele quer no trecho 2, que começa em 30 segundos e vai até 40 segundos. Se você olhar aí para o gráfico de A, perceba que no instante 30 segundos, a velocidade dele é 30 e que no instante 40 vale 0. Então, final menos inicial dividido pelo intervalo de tempo, que é igual a 10. Eu tenho aqui menos 30 dividido por 10, eu tenho que a aceleração no segundo trecho é menos 3 metros por segundo quadrado. Então, a gente vai procurar uma alternativa que nos diga exatamente esses dois valores. Mas Ives não tem nenhuma alternativa. Ora, mas ele está querendo que você dê qual é a aceleração que os móveis têm de acordo com o gráfico, só que em módulo. Então, o módulo de menos 3 é 3. Você vai procurar a alternativa, então, que dá 2 e 3 como resposta, e essa alternativa é a da letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. Vamos juntos. De passageiros da Estrada de Ferro Vitória-Minas, que circula diariamente entre as cidades de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira de Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona redução no tempo de viagem. Considerando uma velocidade de 72 km por hora, qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia? Perceba que essa questão pede para você fazer uma diferença entre um valor antes e um valor depois. Então, você precisa, para resolver essa questão, encontrar quem são esses valores, do antes e do depois. Antes, a desaceleração precisava começar 400 metros antes do ponto onde tinha que parar o trem. Ora, como ele na questão fala das velocidades, mas não diz para a gente tempo, a gente só pode resolver esse tipo de questão em que o movimento é uniformemente variado, mas não é dado o tempo, usando equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais o duplo produto da aceleração vezes o deslocamento. A velocidade final é 0, porque o trem vai parar, o metrô vai parar. A velocidade inicial, ele diz no texto que é 72 km por hora. Muita atenção! Lembre sempre que para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, você vai dividir. E para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, você vai multiplicar. Por quanto? Por 3,6. Então, quando você passa de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Ora, Ives, mas por que eu tenho que fazer isso? Simples. As unidades estão no sistema internacional, metros por segundo ao quadrado na resposta. Para que eu possa usar essa equação de forma homogênea, eu vou ter então que utilizar as unidades do sistema internacional para velocidade também. Quando eu divido 72 por 3,6, eu encontro 20 metros por segundo. Então, a velocidade no início em metros por segundo é 20, mais 2 vezes o valor da aceleração, que eu não sei quanto é o que eu estou procurando, vezes o deslocamento, 400. 2 vezes 400 dá 800, vezes a aceleração, 800 vezes a aceleração. Mudando de membro aqui para o primeiro membro, eu tenho 800 vezes a aceleração é igual a 20 ao quadrado, que é 400. Se a gente multiplicar aqui os dois membros por menos 1, eu vou ter então que 800 vezes a aceleração é igual a 400 negativo.
Então, a aceleração vai ser igual a menos 400 dividido por 800. A aceleração antes da mudança vale menos 0,5 metros por segundo quadrado. Essa aceleração era antes dessa mudança que aconteceu. Após essa mudança, depois dessa mudança, continuamos frenando, parando o trem, só que agora começamos com 250 metros antes da parada. Mas, de novo, nós só temos velocidades e não temos tempo. Vou usar aqui, mais uma vez, a equação de Torricelli. Uma máxima é: não foi dado tempo, não foi pedido tempo, não perca tempo. Use Torricelli. Não deu tempo, não pediu tempo, não perca seu tempo. Use Torricelli. Substituindo os valores, continuamos parando. Então, a velocidade final é 0. Continuamos a partir de uma velocidade de 20 metros por segundo. E a única coisa que mudou agora é que o deslocamento é menor, 250. Vezes 2,500, mudando de membro aqui, fica menos 500 vezes a aceleração, é igual a 20 ao quadrado, que é 400. Multiplicando os dois membros por menos 1, feito a gente fez aqui, 500 vezes a aceleração é menos 400. Então, a aceleração nesta segunda situação é menos 400 dividido por 500. A aceleração é de menos 0,8 metros por segundo ao quadrado. Atenção e cuidado, nos dois casos a aceleração deu negativa porque a gente está fazendo uma desaceleração. A gente está tendo um movimento retardado para uma velocidade inicial positiva. Então, a aceleração tem que ter sinal contrário. Ele quer que a gente calcule quanto vale um menos o outro e dê a resposta em módulo. Muita atenção, como é em módulo, tanto faz eu subtrair menos 0,5 de menos 0,8, como subtrair menos 0,8 de menos 0,5, tanto faz. Então, se eu fizer a aceleração antes menos a aceleração depois, eu vou ter a aceleração antes menos 0,5 menos a aceleração depois, que é menos 0,8. Muito cuidado aqui. Eu tenho menos vezes menos, então isso aqui vai ficar menos 0,5 mais 0,8. Menos 0,5 mais 0,8, eu tenho então que a diferença entre as acelerações é de 0,3 metros por segundo quadrado. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra B, B de boazinha, tranquila demais, só usar Torricelli 2 vezes, ter o cuidado na hora de fazer os cálculos. Ives, e se eu tivesse feito menos 0,8 menos 0,5? Ia dar aqui, ó, o inverso disso, ia dar menos 0,3. Como ele quer em módulo, eu ia acabar encontrando o mesmo valor. Muita atenção e cuidado, só porque qualquer que fosse a sua escolha, eu ia ter um produto de menos vezes menos, que resultaria em um mais na hora do cálculo. Caso você não tivesse esse cuidado, você poderia encontrar uma resposta diferente que não aparece entre as alternativas, e aparece na verdade, né? Porque se você somasse aqui, não aparece não, daria 1,3. O autor foi gentil na questão e não botou isso como pegadinha. Tranquilo? Alternativa correta, letra B. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere 2 motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração a 5 metros por segundo quadrado. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem.
Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Questãozinha perigosa que muita gente confundiu. Bora só organizar aqui os dados. Ele está dizendo que primeiro tem uma aceleração que é igual a 1 metro por segundo quadrado. E que depois, na frenagem, tem uma desaceleração. Então, é uma aceleração no sentido contrário. Vou colocar aqui o sinal de menos. De 5 metros por segundo quadrado. Entenda que dizer que tem uma aceleração de 1 metro por segundo quadrado está dizendo que a variação de velocidade é de 1 metro por segundo para cada intervalo de tempo de 1 segundo. Isso é importante. Outra coisa, ele fala sobre dois motoristas, o desatento e o atento, e quer saber quanto a mais, presta atenção, quanto a mais vai ser percorrido pelo desatento. Então, o que ele quer saber é um valor que eu vou chamar de D, que é a diferença entre o deslocamento do motorista, que eu vou chamar de desatento, que é o número 2, e o deslocamento do motorista, que é o atento, que eu vou chamar de 1. Então, só para que você saiba de quem eu estou falando, eu vou chamar aqui 1, o piloto, o motorista atento, e vou chamar de 2, aqui o piloto, o motorista desatento. Veja que ele fala com que velocidade o motorista 1 pisa no freio. Pisa no freio até parar. Então eu sei velocidade no fim, sei velocidade no início. E ele diz quanto é a aceleração, mas ele nada fala sobre tempo. Ok? Muita atenção e cuidado com isso. Volta aí na cartela para a gente dar uma lida. Veja que ele fala que o motorista que está atento está a uma velocidade de 14 metros por segundo e o desatento leva 1 segundo a mais. Então volta para cá agora. Como ele deu velocidade, aceleração e a gente quer deslocamento, não deu tempo, não pediu tempo, não perca tempo. Equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Quando a gente pega os dados do que estava atento, ele vai pisar no freio até parar. 0 é a velocidade. A velocidade inicial, 14 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 5, vezes o deslocamento, que eu vou chamar aqui de deslocamento 1, porque é do atento. 0 ao quadrado é 0, 14 ao quadrado é 14 vezes 14, confere aí 196, mais 2 vezes menos 5 é igual a menos 10 vezes aqui o deslocamento. Menos 10 ΔS no segundo membro corresponde a mais 10 ΔS no primeiro, igual a 196. O 10 multiplicando passa dividindo, e a gente tem que o deslocamento aqui do primeiro durante a frenagem seria 196 dividido por 10, deslocamento ΔS1, 16,6 metros. Então, registre isso aí e bora voltar lá no texto para que você possa ver e continuar acompanhando. Veja que ele está dizendo que o motorista desatento passou 1 segundo até que ele pudesse iniciar a frenagem. Muito importante essa informação, ok? Ele passou 1 segundo antes de pisar no freio. Então, volta aqui comigo. Eu tenho 2 trechos do movimento. Eu tenho um trecho e outro, em que no primeiro trecho ele estava com velocidade 14 metros por segundo, passou 1 segundo acelerando, então esse movimento aqui é acelerado.
e depois ele pisa no freio e passa a ter um movimento retardado, em que a velocidade final é igual a zero. No movimento acelerado, ele passou um intervalo de 1 segundo com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Ora, essa aceleração diz que em 1 segundo ele aumenta 1 metro por segundo a velocidade. Se aqui era 14, então aqui, 15 metros por segundo. Para resolver o que acontece aqui nesse segundo trecho, a gente tem velocidade final, a gente tem 0 como velocidade final, 15 como velocidade inicial e sabe que a aceleração é menos 5 metros por segundo quadrado. Como a gente acabou de fazer, se não tem um tempo no segundo trecho, é só usar a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes deslocamento do segundo móvel. Substituindo os valores, a velocidade final é 0, aqui tem 0 ao quadrado. Eu tenho aqui a velocidade inicial para esse trecho, que é igual a 15, está ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 5, vezes o deslocamento 2. Mais 2 vezes menos 5 dá menos 10. Menos 10 ΔS mudando de membro, fica 10 vezes o ΔS 2, igual a 15 vezes 15, que é 225. O deslocamento 2, então, vai ser 225 sobre 10, que dá 22,5 metros. Importante, esse é o deslocamento durante a frenagem, só nessa segunda parte. Só que antes disso, ele também se deslocou nesse primeiro trecho aqui de verde, E nesse primeiro trecho, a gente tem intervalo de tempo e tem 2 velocidades. E aí a gente pode lembrar que no movimento uniformemente variado, a velocidade média é dada pela expressão V0 mais V dividido por 2. E isso é igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade inicial desse trecho, 14. A velocidade final desse trecho, 15. O intervalo de tempo, 1. O deslocamento é só calcular. 14 mais 15 dividido por 2, tudo isso é igual ao deslocamento sobre o intervalo de tempo, que é 1. 14 mais 15, 29 dividido por 2, dá 14,5 metros. Esse corresponde ao deslocamento desse primeiro trecho. Ora, mas o deslocamento do móvel 2 é desde esse momento até esse momento final. Então, eu vou somar esses 2 trechos. Eu venho para cá, olha só. Coloco, então, 14,5. E quanto é, então, o deslocamento total aqui do móvel desatento, que eu chamei de 2. 5 mais 5 dá 10, vai 1. 1 mais 2, 3 mais 4 dá 7. 2 mais 1, 37. Esse é o deslocamento 2. Como a gente quer a diferença, olha só, vou voltar para aquela folha inicial sem fazer transição, sem magiquinha. Olha aqui, veio para cá o papel. Para encontrar o que ele está pedindo, que é esse D, eu vou pegar o deslocamento 2, que foi 37, e subtrair o deslocamento 1, que foi 19,6. Fazendo aqui 37,0, 19,6. Quando a gente subtrai, 6 para 10 dá 4, vem 1. 20 para 37 dá 17,4 metros. Quando você vai para as alternativas, a alternativa correta é a letra E,
de eita poxa. Eita poxa, atenção. Atenção, porque muita gente, vou voltar aqui, tá? Muita gente não calculou esse pedaço. E aí, não calculando esse pedaço, se tivesse feito 22,5 menos 19,6, teria encontrado aqui 9, aqui 20 para 22,2,9. E isso aqui estava na letra A, só que isso aqui está errado. Ives, por que está errado? Porque a gente tem que considerar os dois deslocamentos aqui. Porque o móvel desatento, ele acelera por mais um segundo antes de frear. E é exatamente isso que provavelmente fez muita gente errar. Cuidado, isso aqui está errado. A alternativa correta é a letra E de eita, poxa, coisa fácil.